Mas tenho certeza que esse assunto também vai te ajudar e muito. A gente vai falar hoje de nutrição comportamental. Você já ouviu algo a respeito do assunto? Olha que interessante e que hoje tantas pessoas estudando aí cada pontinho, né, ligado à questão do emagrecimento e da saúde, a gente consegue aliar, vamos pensar assim, nos campos da nossa vida, da nossa memória, tanto ali, quando a gente sente, por exemplo, um cheirinho. Você não fala às vezes assim, nossa, isso daqui tem o cheirinho da minha infância. Ou isso aqui tem o sabor da minha infância. Essa nutrição comportamental também está ligada a tudo isso. E a gente convidou ela, que é a nutricionista funcional. Estou falando de Natália Colombo mais uma vez. Bem-vinda! Carol, obrigada. A mãezona aí dos três. Tão bem, então. Tão ótimo. Eu vi que tem um que já tá andando. É a menininha ou o menininho? É o menininho, já Pedro. Tá andando. Você viu? Pedro, que bonitinho. Que 9 meses, né? Vai fazer 10 agora. Puxa, você tá rápido, linda, né? viu? Parabéns, obrigada, tá toda obrigada. lindona. E, bom, vamos começar a introdução aí desse assunto. A gente tem algumas coisas aqui, claro, que vão ilustrar. Mas é um assunto interessante que eu acho que para muita gente essa nutrição comportamental pode ajudar, Sem né? dúvida, sem dúvida. E, na verdade, a gente começou a falar um pouco mais sobre isso, né? E começaram a estudar um pouco mais sobre isso, porque a gente sabe que é muito difícil, né? A gente conseguir mudar o padrão alimentar. Então, começa por aí, né? E eu sempre falo que se a gente começar a pensar o porquê que é tão difícil das pessoas seguirem uma dieta, por que é tão difícil das pessoas emagrecerem, né? Essa semana mesmo de feriado, semana passada, vários pacientes no consultório, mas esse mês vai ser difícil porque é muito feriado. É muita confraternização, tipo, poxa, tudo sabota. Exato, tudo, né? Exatamente. E quando a gente começa a pensar, existe uma questão muito mais ampla do que simplesmente o fato de você seguir uma dieta, né? E eu acho que é sempre uma questão da gente se perguntar, por que eu não consigo emagrecer? Né? Então, qual é o ponto? A dificuldade é você seguir a dieta, né? A dificuldade é você saber o que é bom e o que não é. A dificuldade é você saber os alimentos que engordam ou não engordam. Porque todo mundo fala, eu sei que refrigerante, por exemplo, não é bom, mas mesmo assim eu tomo. Poxa, então por que você toma? Por que você toma? Né? Entendi. Então, eis a questão. Então, você está se sabotando, mas ao mesmo tempo, poxa, mas eu gosto. Então, é uma coisa que te dá um prazer, que te remete a uma série de coisas, mas que, por outro lado, você sabe que isso está sabotando os seus objetivos. Então, é uma questão da gente ir um pouco mais além e entender o que está difícil para a pessoa seguir. E né? que normalmente, aí eu te pergunto, essas coisas estão ligadas aí a momentos da nossa vida prazerosos que vêm desde a nossa infância? Exatamente, exatamente. Então a gente começa na infância, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de falar é que assim, os comportamentos repetitivos, eles começam a moldar os nossos hábitos. E os nossos hábitos, sejam eles alimentares ou não, eles começam desde a infância, né? Então não adianta, você faz muita coisa, independente de alimentação, qualquer coisa que você faz com uma certa frequência, você começa a moldar aquele hábito. Então, você está habituado a fazer isso. Tá. E aí, quando a gente pensa em mudar um padrão alimentar, a gente bate na questão do hábito. Então, poxa, mas minha vida inteira eu tomei um café e comi aquele pão com margarina de manhã. E que sempre foi ótimo. Exato, e isso sempre me deu aquele conforto, aquele cheirinho pela manhã, aquele prazer, e eu fiz isso minha vida inteira. E de repente, quando você tenta mudar esse hábito, porque não é a questão da alimentação, porque ele também muitas vezes ficaria feliz em comer outra coisa, mas é a questão do que isso traz para ele, a questão do conforto. Tá. Né? E muitas vezes aquela questão de que ele relaciona, poxa, mas durante a minha infância eu sentava na mesa com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, e a gente tomava aquele cafezinho e comia aquele bolo. Exato, exatamente. E aí a gente volta, né? E a gente vê a importância de logo na infância você já trabalhar com a questão do exemplo correto, né? Com a questão desse padrão alimentar mais adequado. Para que a gente tenha no futuro boas lembranças Exatamente. do arroz e feijão, ou, enfim, do ovo, Exatamente. de outras coisas que hoje são Exatamente. consideradas aí melhores. E não adianta, né? A gente fala o alimento em si. Então, por exemplo, quando a gente pensa num bolo, quando a gente pensa num pote de sorvete, né? É muito complexo, porque o alimento por si só, ele também gera no nosso corpo uma série de alterações fisiológicas. Então, você come uma barra de chocolate, você tem lá aquele pico de açúcar, você tem aquele aumento de serotonina que vai te dar aquela sensação de prazer muito grande. Mas é importante a gente lembrar que
essa sensação de prazer trazida pela barra de chocolate, ela é momentânea. Ela não vai resolver o seu problema, né? Então, eu tô com raiva, quer saber? Tipo, eu tô de saco cheio, eu não emagreci mesmo, eu tô frustrada, eu vou comer uma barra de chocolate e dane-se, e tá tudo certo, né? Só que na sequência vem uma culpa. Exatamente. E o que eu queria te perguntar é exatamente ligado a isso. Até que ponto a gente pode, então, se permitir que em alguns momentos a gente faça essa escolha e que esteja voltada muito ligada a essa parte emocional? Porque não dá pra dizer que uma vida inteira, então, a gente vai sentir aquela vontade de falar hoje eu mereço e nunca você vai se dar. Exatamente. Mas qual é o limite? Porque eu percebo, e as pessoas puxam conversa comigo, às vezes, quando eu estou em lugares ali, por exemplo, vim de um feriado que estava num hotel e tal, e as pessoas conversam, e quando conversam, perguntam exatamente isso. Mas, Carol, como é que você faz para não comer aquela mesa de doce que está ali? Cada um tem a sua estratégia. Dentro dessa nutrição comportamental, quero que você conte como a gente pode usar essa estratégia que pode ajudar mais gente, certo? Porque talvez a minha estratégia não ajude tanta gente. A minha estratégia eu contei pra vocês várias vezes. Eu olho tudo aquilo e falo, aquilo não vai acabar no mundo. Amanhã tem, depois de amanhã tem, semana que vem tem, daqui 100 anos tem. E aí, por hoje, eu não quero. E aí, a vida é um leão por dia, não é? Então, por hoje eu tô garantida. Por hoje eu tô garantida. Agora, quando a gente tá falando para um grupo, o que é hoje a estratégia comportamental? Bom, então assim, a primeira coisa que eu gosto de colocar é que eu acho que não existe, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque hoje a nutrição, ela muitas vezes foca muito nisso, que não existe alimento ruim ou alimento bom. Certo. Então eu acho que quando a gente também começa a falar, ai meu Deus, eu não posso chocolate, porque o chocolate faz mal, porque o chocolate engorda, porque o chocolate... Poxa, não, o chocolate é muito gostoso, tipo, se você comer em excesso vai ser ruim, mas se você comer um pedaço de chocolate hoje vai matar a sua vontade, ótimo. Tá. Né? Então tirar um pouco disso, para tentar tirar um pouco dessa questão da culpa. Da culpa. Né? Porque eu acho que quando existe equilíbrio, a gente consegue fazer qualquer coisa. Então, assim, muita gente também pergunta pra mim, poxa, você não come hambúrguer e batata frita? Como? Eu como hambúrguer e batata frita. Só que eu como, eventualmente, dentro de todo um equilíbrio, né? E de uma maneira equilibrada. Agora, quando eu não como um lanche, a batata frita, tomo um milkshake, aí também eu saio de lá e desesperada, vou comer mais chocolate, Então, assim, é uma questão exata, é exatamente isso que você falou. E aí, uma coisa que eu acho que faz muita diferença é você, primeiro, se perguntar o porquê você tá comendo. Então tá, tem a mesa de doce lá, tipo, meu Deus, tô tá desesperada aqui, ó, pelo bolo. O bolo, tá. Por que eu vou comer esse bolo? Tipo, é porque eu tô com fome? Não. É porque eu tô com muita vontade, porque eu gosto de doce? Ok, então vai lá e come seu bolo. Só que presta atenção e coloca consciência nisso. Então tá, então eu vou comer. Só que, deixa eu pensar, eu vou comer um pedaço. Se eu comer tudo, tipo, né, tudo que eu tô fazendo, por exemplo, tô num processo de emagrecimento, eu sei que isso não vai ser legal pra mim, então eu vou boicotar o meu objetivo. Tá. E uma outra coisa que eu sempre falo, não adianta a gente querer resultados diferentes fazendo tudo sempre igual, né? Então, isso é o mais importante. Então, assim, tá, vai dar certo, vou comer. Ok, tá, resolvi comer. E aí eu penso nas consequências. Então, tá, tipo, vou comer, mas sei que, tipo, vou me boicotar. Ok, então aceito, vou comer mesmo assim? Entendi. Tudo bem. Não é um questionário, mas é uma sequenciazinha importante. Exatamente. Tá. E você prestar atenção na hora que você come, porque muitas vezes o que acontece? Você pega aquela barra de chocolate, dá a primeira mordida, a hora que você vê, você já comeu 3, e aí depois, na hora que você para pra pensar, você fala, putz, por que eu fiz isso? Eu nem tava com tanta vontade assim, nem senti, né? Eu nem percebi, tipo, tudo isso. Tá. Né? Então eu acho que essas são as questões mais importantes e que a gente tem que parar para pensar, colocar um pouco de consciência. A gente sabe que quando você está comendo, conversando com outras pessoas, olhando no celular, assistindo televisão, você nem sabe o que está acontecendo. Isso também é comportamento. Exatamente. A forma como a gente está sentado ali para o momento que a gente vai fazer a escolha. Totalmente. Seja de uma dessas coisas daqui ou de outras. Exatamente. Vou lá e já volto. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. E nós vamos comentar aqui as ocasiões interessantes. Ó, veja, aqui tem uma plaquinha. É meu aniversário. Ó, olha lá. No seu aniversário, será que vai bem um bolinho? Né? Acho que vai, né? Mas a gente vai pontuar algumas coisas, volto já. Agora... vamos falar um pouquinho da nossa mesa, da sua proposta de hoje, que a Sandrinha falou. Ela pediu pra gente montar assim. Falei, não, Sandrinha, então vamos lá, porque deve ter aí alguma coisa, né, pra gente explicar o porquê tá montado dessa forma. E claro, alguns alimentos aqui que são aí, poxa vida, os
os mais sabotadores, mas porque são realmente os mais gostosos, digamos assim, né? Porque eles realmente remetem a coisas ligadas às emoções, né? Exatamente. Então, assim, né, eu trouxe até isso porque eu acho que isso é bem interessante, porque são, na verdade, não só os alimentos, mas as justificativas, né, que a gente ouve. Entendi. Então, poxa, por que você não consegue, né? Eu falo muito de dieta, mas tanto que no consultório com os pacientes eu nem gosto de usar a palavra dieta, eu gosto de usar sempre a palavra plano alimentar, porque também existe muito essa questão de reforço positivo e reforço negativo, né? Muitas vezes o fato de você falar para o paciente, olha, é o seguinte, você não vai comer batata frita, você não vai comer coxinha, você não vai comer chocolate, você não vai comer bolo. Meu Deus do céu, que desespero. Sofre já tipo, ali. Pronto. Agora, se você falar, ao invés de você falar que ela não vai comer, você falar, olha, mas você vai comer ovos, vai comer carboidratos bons, vai comer raízes, vai comer frutas. Sim. Então, você dá esse reforço para a pessoa. Então, ela pensa no que ela pode comer e não no que ela não vai comer. Perfeito. Né? E quando a gente fala dos alimentos, né, eu trouxe isso para mostrar as emoções que a gente coloca na hora que a gente está comendo. E as justificativas que a gente dá para não fazer alguma coisa que a gente sabe que vai ser bom pra gente. Então, de novo, eu falei dieta, mas poderia ser uma pessoa que está com uma glicemia super alta e ela sabe que para isso ela vai precisar cortar determinados alimentos ou pelo menos diminuir o consumo para ela ter um resultado. Sim, né? sim. Mas a gente está sempre cheio de justificativas. Então, por que você não consegue seguir um plano alimentar? Ah, é porque eu fiquei com raiva, fiquei muito nervosa. Vamos seguindo por aqui, vai. Vamos começar com a batatinha? Então... Aqui, ó, estou feliz a batatinha. Exato. Então, quer saber? Hoje eu tô muito feliz, acabou dando tudo certo, então vou sair pra tomar uma cerveja e pra comer uma batata frita. Né? Porque isso hoje é eu tô verdade. feliz. Porque tá tudo ótimo, vamos comemorar comendo batata frita. Exatamente. E aí também a gente pensa de novo na questão comportamental. Por que você, quando você se vê feliz, você se imagina comendo batata e tomando cerveja, por exemplo? Porque durante a vida, né, a questão social, então, lá na época da faculdade, ou quando eu tô com os meus amigos, o que a gente faz? A gente sai pra comer batata frita e tomar cerveja. Então, pra mim, se eu tô isso feliz, é gostoso. É isso que eu tenho que fazer. É minha comemoração. Né? Exatamente. Então, não que você não gostaria que fosse outra coisa, mas você relaciona com isso. Vai direto lá. Exatamente. Vamos então agora para outro momento. Aqui deu tudo certo, mas aqui eu tô com muita raiva e eu vou comer esses brigadeirinhos. Então, exato. Quer saber? Tipo, hoje eu tô nervosa, tô super irritada, então eu vou comer brigadeiro, dane-se a dieta, dane-se tudo. Vou comer. Exato, vou comer e pronto. E aí, a questão interessante do chocolate e do carboidrato em si, né? Que é aquilo que eu falei, então você come uma bomba de açúcar e uma bomba de chocolate, o que isso vai te fazer? Vai te dar aquele aumento de serotonina, aquela sensação de bem-estar momentânea gigante, por um momento você se sente bem, você esquece dos problemas. Você flutua. Porém, depois... Né, diretora? Exato. Ai, chocolatinho. Aí depois... Pronto, acabou, o problema continua lá, você não resolveu problema nenhum, na verdade você só causou mais um. Porque você tá lá passando mal porque comeu demais, porque saiu da dieta, porque tá arrependida, porque agora vai engordar, não vai emagrecer e por aí vai. Entendi. Né? Boa, interessante. Não, vai na sequência do pensamento, que aí tá ligado ao comportamento. Essa é a nossa pauta. Exatamente. Próximo, então, que momento é aquele ali das barrinhas? A TPM. Ah, né? TPM. Aí é exatamente, que de novo, a gente busca desesperadamente alguns nutrientes para aumentar a própria questão, de novo, da serotonina, né, que tem relação hormonal muito grande. Então, na TPM a gente tem uma queda brusca de alguns hormônios que fazem a gente ter uma maior ansiedade, ficar mais desanimada, né, e a gente vai tentar resolver esse nosso problema como? Comendo. Chocolate. Né? Exato. De então, preferência, né? mais uma vez, são as desculpas. E eu falo isso porque na prática do consultório, então, lidando com pacientes, né, eu falo que eu até tenho um grupo de amigas minhas no WhatsApp, que a gente sempre vê essa questão e todas elas, eu não consigo fazer dieta, porque não sei o quê, porque vi tal prato, vi não sei o quê. E tudo isso traz uma série de lembranças, né? E a gente começa a relacionar esses alimentos com momentos da nossa vida. E que, gente, não dá pra dizer que não é gostoso. Chocolate Exatamente. É gostoso pra caramba. Só que aí tem uma outra questão que eu vou colocar já nesse momento, antes da gente falar do bolo, antes da gente falar do hamburgão aqui com o refri, que é o seguinte, que coisa, né? A gente cresceu, e aí a gente está falando de várias gerações, a nossa é a mesma, e por aí vai. Só que nenhuma geração foi formada, pensem comigo, eu estava pensando nisso outro dia, que quando tá feliz, vai fazer esporte. Quando tá triste, vai fazer esporte. Quando tá feliz, vai fazer esporte. Quando tá triste... Nunca relacionaram a atividade física com esses aspectos emocionais. Tá sempre ligado à questão da ingestão de alguma coisa e não do gasto. É aí que eu queria chegar. De buscar o prazer por outra via, Tô né? feliz, vou dançar. Exato. No meu caso, tô feliz, vou correr.
a outra pessoa gosta do não sei o quê, tá feliz, vai nananã. Ai, tô triste, então vou dar uma dançada que eu vou ficar feliz. Ai, tô triste, então vou dar uma corrida que eu vou ficar feliz. Sim. Por que nós não relacionamos com o gasto e só com a Sim, né? Exatamente. Vamos parar pra pensar nisso? Que, na verdade, não tal? deixa de ser uma fonte de prazer, né? Porque você praticando exercício correndo, você tem lá todo esse Imediata. aumento de... Exatamente. Porque quando você vai começar, ela não é tanto. É o contrário da comida. Sim. Quando você tá ali comendo, delícia, aí passou, você fala, nossa, me arrependi. A atividade física é o inverso. Pra começar, você fala, nossa senhora... Ai, meu Deus, mais um pouquinho, mais 5 minutos, não, eu vou, agora eu vou. Aí quando você termina, você fala, meu Deus, por que eu demorei tanto pra ir? Exatamente. Então, eu acho que é uma questão pra gente colocar aqui no negócio do comportamento, fazer as pessoas pensarem. Né? Meu único objetivo aqui é fazer vocês pensarem e tal. Sem dúvida. Quem é pai e mãe... Poxa vida, que tal? Aí você tá triste? Vamos lá fazer um exercício. Vamos, o que você... né? Vamos pular no jump. Exatamente. Vamos não sei o quê. Vamos jogar futebol. Os meninos gostam de jogar futebol. Ai, tá triste, vamos lá jogar um futebol. É isso aí. Não é, de repente, uma estratégia. Sem dúvida. E, na verdade, Carol, até puxando esse gancho, você falou de uma coisa bem importante, que é a questão da educação alimentar na infância. E aí, a gente vê que muitas das nossas dificuldades hoje estão relacionadas com aquilo que a gente viveu na infância. Então, é muito comum, tipo assim, ai, meu Deus, meu filho não quer comer nada. Então, ó, come, se você comer, eu te dou um chocolate, hein? Isso, você come toda a comida, se comer. Você ganha o doce. Exatamente. E aí, começa isso. Eu falo porque minha mãe, por exemplo, ela sempre gostou muito de cozinhar. E ela sempre cozinhou muito bem. Coisas não tão saudáveis, mas sempre cozinhou muito bem. Imagina. E eu tenho muitas memórias afetivas, né? Aqueles alimentos que me trazem memórias boas, de lembrar que eu tava lá com a minha mãe, eu chegava em casa, minha mãe tava lá fazendo aquelas coisas pra mim. Então, isso me traz uma série de lembranças boas, né? E é o que eu falo, e é uma coisa que eu tento repetir em casa com meus filhos, mas tentando fazer uma versão completamente diferente. Entendi. Então, o que você falou, então, ao invés de ficar na cozinha fazendo comida, vou sair para passear, ou eu vou tentar fazer uma versão que consiga dar para ele o prazer, que remeta um pouco de memória, mas que seja uma versão mais saudável, até por ter esse conhecimento hoje que minha mãe não tinha antes. E hoje nós temos os ingredientes para isso, gente. Tem um monte de marca de chocolate sem açúcar, com ingredientes incríveis acrescidos de proteína. Exatamente, isso uma série de versões. E também essa questão de dar o exemplo, né? Então, assim, tem muita paciente que fala, em casa eu só como eu tô comendo lanche com refrigerante, mas meu filho, ele come salada de fruta ali do lado, ó, tadinho, ele come. Até quando ele vai ver os pais comendo um tipo de alimento e ele não vai repetir esse comportamento ao longo da vida? Gente, isso é fato. Exato, a gente vê que os pais estão acima do peso, o filho também tá, mais cedo ou mais tarde ele também vai aumentar peso, ele também vai ter uma série de problemas, não adianta. E olha, ainda que eu faça tudo muito certo, o João já me perguntou por que eu não como arroz e feijão. E eu não como arroz e feijão porque o feijão eu até gosto, agora o arroz eu não gosto, não rola, né? E eu falei, filho, puxa, a mamãe comeu muito a vida toda, mas a mamãe realmente não gosta. Você gosta? Eu amo a mamãe. Eu falo, então que ótimo, porque é maravilhoso. A mamãe gosta da quinoa, a mamãe... Aí, né? Sim. Outros exemplos. Mas a criança se pergunta. Então, olha que interessante que também a gente está pronto para responder essas questões. Que elas são de verdade. Exatamente. Tanto as perguntas quanto as nossas respostas devem ser, porque a criança está vendo. Exatamente. Certo? Vamos falar desse hamburgão com esse refrigerante, que de tudo aqui, talvez seja, assim, a questão do final de semana, sair para uma lanchonete. Até que ponto você acha... Pensando no comportamento, que pode ser legal, que a gente tem que tomar cuidado com alguns limites. Na verdade, Carol, eu acho que o equilíbrio, ele é sempre o mais importante. Então, é o que eu falo, eu não vejo problema em você sair para comer um lanche, se você tiver praticando exercício, se a sua alimentação estiver limpa durante a semana, se você estiver bem de saúde, se você não tiver nenhum problema... Agora, poxa, eu preciso emagrecer e para isso eu sei que eu preciso seguir determinado planejamento. Então, o fato de você comer um lanche, batata frita e refrigerante, na verdade você vai sair desse planejamento. E é o que eu sempre tento explicar. A questão é com você, porque quem colocou o objetivo de perder peso, por exemplo, foi você, né? Então, assim, talvez isso não impacte negativamente na sua saúde se você souber comer isso de uma maneira equilibrada. Porém, você está indo contra o seu objetivo. Então tem que ter isso em mente. Exatamente. Esse é o comportamento. Exatamente. É essa a questão. E sempre se perguntar, por que eu tô comendo? Eu tô com fome? Eu preciso disso? Preciso. Porque às vezes você parar pra pensar, a hora que você responde, você fala, quer saber? Tipo, eu nem tô tão afim assim, sabe? Eu só tô querendo comer porque... Tipo, é final de semana. E eu sei que final de semana, de novo, uma repetição de comportamento que molda um hábito. De final de semana, eu e meu marido, a gente sempre sai pra comer lanche. Aí, poxa, esse final de semana, agora eu não vou mais sair? Vou fazer o quê? Né? Eu vou. Então, exato. Então, sempre uma questão da gente entender o porquê.
E agora, se é pra comer, poxa, quer saber? Eu tô com muita vontade. Aí, de novo, aquilo que a gente combinou. Então tá, tô com vontade, sei que eu tô indo contra aquilo que eu me propus a fazer, mas aceito as consequências e vou comer. Então, come feliz também. Agora, exato, ou também compensa isso depois. Né? Ou no dia seguinte. Mas assim, do treino, gente, não esquece do treino. E já que é pra comer também, Carol, que coma feliz. Porque assim, e por isso que eu falo, comer com consciência é comer sem culpa. Porque quando você come e se sente culpada depois, é porque você não parou pra pensar antes. Então, puta, comi não devia. Então, isso tá errado. Agora, quer saber? Tô afim, vou comer. Então, comi, plena, feliz, acabou, pronto, bola pra frente. Né? E aí, a gente vai terminar aqui. Agora tem perguntinha do público. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Clélia. Um beijo pra você. Se o chocolate na TPM fosse substituído pelo de 70%, ainda assim seria um boicote? Aí eu imagino que ela esteja falando dos 70% e a questão dele ser sem açúcar. Sim. Que talvez o principal probleminha aí seja a questão do açúcar e da insulina. Na verdade, assim, ó, pensando na questão do comportamento, eu queria só até mostrar que, assim, se você tá de TPM e você quer comer um chocolate, de novo, coma um pedaço de chocolate e seja feliz. O 70% é melhor por N questões, a gente sabe disso principalmente na TPM, ele é mais saudável, mas ok. Ah, tô afim de um chocolate branco, que a gente sabe que é o menos saudável. Tipo, é aquilo que eu falei, então eu vou comer um pedaço, tipo, ok. O problema é quando você comeu tanto a ponto de você se boicotar tudo que você se propôs, entendeu? Então, pensando em comportamento, é muito mais uma questão da quantidade ou do objetivo que você está comendo do que você está comendo. Entendi. Porque se você come em pouca quantidade, com equilíbrio, com moderação e com consciência, você tá sabendo o que você tá fazendo, você ainda tá no controle da situação. A partir do momento que você comeu 5 barras de chocolate sem ter noção do que você tá fazendo, você perdeu o controle, aí sim. Isso que você tá falando faz sentido. Me lembro uma vez que eu falei pra Glaucia, minha diretora, eu falei, Glaucia, experimenta esse, 70%, sem açúcar. Ela falou, mas não mata a minha vontade esse, então não adianta. É verdade. Ainda melhor comer menos daquele que você vai ter a sua vontade ali, matou a vontade e te fez feliz 100% por completo, do que ficar comendo um monte do outro, que talvez seja melhor, mas que também não te sacia, que também não... Né? Foi ali, entrou e nem parece chocolate. Exatamente. Tem mais uma perguntinha. Vamos lá, vamos ver quem escreveu. Aí, depoimento na tela, então. Olha lá, quem escreveu pra gente foi a Flávia. Um beijo, obrigada, Flávia. A relação com os exercícios físicos é muito importante. Tive uma grande decepção na vida e percebi que correndo a raiva passava. Eu tinha uma meta de correr 300 dias ao ano. Este ano já estou no 311, mas não deixo de comer o que eu gosto. Flávia, um beijo, parabéns. Eu tô ali 100% com você. Sim. 100%. Quando tô triste, atividade física. Quando eu tô feliz, também. E aí, é só experimentando, né, gente? E na verdade, Carol, é aquilo que você se encontra, aquilo que te faz bem, também uma questão de você organizar tudo. Então, poxa, quer saber? Tipo, eu tô no processo de emagrecimento, mas hoje eu quero sair pra comer um sanduíche. Então, o que eu vou fazer? De manhã eu vou correr. Né? Vou gastar um pouco mais de calorias, depois no dia seguinte vou compensar isso de alguma forma e bola pra frente. Né? Agora a gente vê que muitas vezes esse comportamento ele acaba paralisando as pessoas e a pessoa passa uma vida inteira sem atingir o objetivo. Eu tô linkando aqui com a perda de peso, mas foi o que eu falei, não é só uma questão do peso, é a questão do objetivo que você se propõe. Então, se o seu objetivo é perder peso, é melhorar a sua saúde, você tem que mudar algumas coisas, sejam eles alimentares ou não. Não tem outro jeito, gente. Exatamente. Mas eu acho que isso aqui ilustra muito bem, porque você vai ver, vai lembrar da nossa pauta e vai lembrar dessas palavras e de se perguntar, será que eu preciso mesmo? O dia que precisar, ai que delícia. Exatamente. O dia que nem tanto, dia seguinte também tem. Lembra disso que eu te falei? Não vai acabar amanhã no mundo. Amanhã tem, daqui 100 anos tem, tá tudo certo. Quem quiser saber mais do trabalho dessa querida, super competente, nutricionista funcional, Natália Colombo, vou deixar o telefone do consultório para vocês, 3476-7254. 3476-7254, lá no Insta para segui-la, @doutora, abreviado, Natália Colombo, tudo junto, @doutora, abreviado, Natália Colombo, já encontra o trabalho dela. Obrigada. Parabéns. Carol. Obrigada. Sempre. Continua dando aula, né? Continuo. Maravilhosa. Beijo.